E aí, gente, uma boa noite para você. Chegamos aqui, sexta-feira, dia dos namorados, mas antes, vem comigo conferir as notícias do mundo do agro. Começo falando que colocar comida na mesa continua mais caro aqui no Brasil e em mais um mês consecutivo. O grupo de alimentos e bebidas tem puxado a inflação para cima. A alta registrada foi de 1,33%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A alimentação em casa ficou mais cara, principalmente nos produtos que eu vou te mostrar aqui nesta tela. A ilustração demonstra, portanto, que a batata inglesa teve um acréscimo de mais ou menos 44%, enquanto o tomate subiu mais de 20%. A cebola também, dois produtos essenciais para cozinhar em casa, 16,80% foram os acréscimos. E as carnes também ficaram um pouco mais caras, variando 1,39%. Mas também tivemos alguns produtos que tiveram redução no preço, como é o caso do café já moído, uma retração de 2,38%, e as frutas que caíram um pouco menos de 1% ao longo deste mês. É bom ressaltar que a inflação desacelerou em um patamar geral. De 0,67% de abril, baixou para 0,58% em maio. Só que apesar desse alívio, os alimentos e as bebidas, como a gente acabou de ver, seguem como a principal pressão para o bolso dos consumidores. E por falar em pressão, em Santa Catarina, os pescadores fizeram diversos protestos durante os últimos dias, além deles também alguns órgãos que são ligados ao setor da pesca. E nós tivemos uma nova resolução. O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial uma portaria que volta a permitir a pesca da tainha. Essa medida amplia em 430 toneladas a cota para o arrasto do peixe. A regulamentação divide a cota adicional entre duas regiões do estado. O litoral centro-norte, que vai ter 230 toneladas, e o litoral centro-sul, com o restante. Segundo o MPA, essa revisão foi feita após reuniões e análises de dados científicos a respeito do comportamento da temporada de 2026, que já se mostra como uma das melhores dos últimos 25 anos. A suspensão tinha sido determinada no último domingo, após a pesca ter atingido 90% da cota permitida. Segundo o Ministério, alguns municípios do litoral norte catarinense não registraram captura de tainha durante a temporada e, por isso, as cotas precisaram ser divididas para não haver nenhum desperdício do pescado em determinados mercados. E em entrevista ao CNN Agronews, a gente conversou com o ministro da Pesca e Aquicultura e ele comentou mais sobre esta pauta e também ressaltou um plano mais robusto para a pesca brasileira. A entrevista foi dada em exclusividade para nossa colega Isadora Camargo. A agricultura hoje já representa o maior volume de produção no cenário nacional, ultrapassando o volume de produção da pesca. Então, a gente vê com bons olhos que a gente precisa, enquanto governo, construir esse plano para que ele sirva de exemplo para desenvolver e fortalecer a agricultura no nosso país, mas também servir de exemplo para os estados que também têm competência de fomentar e desenvolver a aquicultura nas unidades federativas. Então, esse plano é um plano histórico, porque ele envolve a diversidade do nosso país, mas não só isso. É a primeira vez que a gente institucionaliza um plano nacional da aquicultura no nosso país. E a gente traz agora uma notícia que acaba de chegar na nossa redação. A JBS informou que vai encerrar a operação em 2 unidades nos Estados Unidos, em meio ao cenário de redução da oferta de gado no país. As operações foram encerradas em uma planta de processamento de carne bovina na Pensilvânia e em uma fábrica de produtos de maior valor agregado, localizada em Memphis, no estado do Tennessee. O CEO da JBS Estados Unidos, Wesley Batista Filho, disse que a decisão foi difícil por conta de ter muitos funcionários na comunidade local, mas que as medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla, voltada para o crescimento, modernização e competitividade a longo prazo no país norte-americano. A reportagem completa você confere lá no nosso site, o cnnbrasil.com.br. E este foi o CNN Agronews. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do CNN Prime Time. Até mais.